vamos falar de um tema muito interessante, que é a dúvida de muitos, que é como você selecionar um bom projeto que atende o seu perfil de investidor, que é viver de dividendos no longo prazo. Então hoje eu vou te dar aqui 7 passos interessantíssimos aqui que você deve avaliar antes de escolher um projeto e se tornar sócio daquele projeto. Bom, o objetivo é encontrar empresa que possa pagar dividendos e manter esse dividendo de forma consistente no longo prazo. Principalmente você buscar projetos que tendem a pagar dividendos crescentes no longo prazo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ensinar para você hoje o passo a passo, o que eu faço quando eu vou selecionar um ativo para colocar no meu portfólio, para você também fazer a sua seleção e você fazer isso aqui, você treinar aí para você fazer melhores escolhas com o objetivo de errar menos. Você não está isento de cometer algum erro, mesmo usando esses critérios. Então eu vou te dar aqui 7 passos, vou mostrar para você onde eu faço essas pesquisas, onde você também pode navegar aí quando você for fazer alguma análise, criar aí um checklist ou alguma coisa que você acha que vai te auxiliar e você usar esses critérios aqui, tá bom? Pessoal, antes de você começar a investir em qualquer projeto, você que pague dividendos, logicamente, você deve olhar somente para o yield, né? Ali você chegar e olhar quanto que a empresa está pagando de dividendos. Então, acho que não é por aí que você deve começar. Primeiro objetivo de qualquer investidor de longo prazo, ele tem que entender o que ele está comprando, onde você está alocando o seu capital. Então, o que nós devemos avaliar em primeiro momento? O modelo de negócio daquele projeto que você vai se tornar sócio. Essa empresa, qual setor que ela atua, como que ela ganha dinheiro, suas margens e outras questões relevantes que é importantíssimo você olhar. Então, hoje eu vou trazer para você aqui 3 projetos muito interessantes. Um deles é a WEG, né? É uma queridinha do mercado. E aqui eu vou fazer o que, pessoal? Vou trazer para você aqui o que realmente esse negócio faz. Como que ele é tão próspero e como que ele, de fato, vai continuar sendo próspero, né? Vai continuar gerando valor para você, investidor de longo prazo. Então, vamos lá. WEG é um verdadeiro exemplo de sucesso empresarial brasileiro no cenário global. Veja que nós já estamos falando de uma empresa, não somente empresa doméstica, né? Ela tem um perfil global. Então, isso já é um portfólio diversificado que vai estar auxiliando, gerando mais valor que o seu modelo de negócio está ali inserido em outros mercados também. Ela foi fundada aqui em 61, Jaraguá do Sul. Inclusive, você pode até fazer uma pesquisa. Foi feito um estudo, se não me engano, tem 2, 3 anos, que nessa região é o lugar que tem mais bilionários no Brasil, é Jaraguá do Sul. Se você buscar aí no Google, dar um Google aí, você vai entender. Você vai aprofundar mais nesse assunto que eu estou falando para você aqui, tá bom? Santa Catarina, a empresa evoluiu de uma pequena operação local a uma das maiores multinacionais do setor de equipamento elétrico e industriais, tá? Então, nós estamos identificando aqui como que é esse modelo de negócio. É o poder dos produtos essenciais. Essa palavra essencial, ela é muito importante quando você vai avaliar ativo que você quer se tornar sócio no longo prazo. De preferência, você escolher uma companhia que tem um produto essencial, ok? A WEG se destaca por sua atuação em segmentos industriais cruciais, oferecendo uma ampla gama de produtos, incluindo motores elétricos industriais, geradores e transformadores, equipamentos para geração de energia renovável, elétrica, a eólica, solar e biomassa, soluções de automação industrial, tintas e vernizes industriais. Então, ela tem 5 braços aqui de receita, que é o seu modelo de negócio. Esses produtos são fundamentais para indústrias variadas, como energia, que são setores extremamente perenes e essenciais, saneamento, mineração, petróleo, gás e papel e celulose. Então, aqui falando aqui, a gente já imagina várias empresas aí que a WEG pode estar vinculada aí no setor de segmento de energia, saneamento básico, mineração, petróleo, gás, papel e celulose, né? Então vamos lá. Presença e receita diversificada. Presença global e receita diversificada. Com operações de mais de 135 países, olha a potência da empresa, pessoal. E fábricas em mais de 15, incluindo potências como Estados Unidos, Alemanha, China e Índia. A WEG mantém sua presença global robusta. Quase metade da sua receita é gerada fora do Brasil.
ela já não tem essa dependência. Isso aqui traz aquele alerta para a gente, né? A gente precisa diversificar, né? Então, quando você faz investimento na VEG, mesmo sendo uma empresa brasileira, você já está diversificando em outras economias através da VEG. Então, ela não depende 100% do Brasil, como tem outras indústrias que dependem 100% do Brasil, tem os seus riscos. A VEG já não tem essa dependência e ela está cada vez mais se reinventando. A VEG tem um perfil específico que ela destina recurso para projetos que realmente faz parte do seu ciclo de competência ali, isso é importante. Então, não fica investindo em qualquer coisa, ela realmente é bem focada, seus gestores realmente conseguem gerar valor para a companhia. Quando a gente percebe ali, reduzindo significativamente a dependência do mercado interno, acabei de dizer para vocês, né? Estrutura financeira sólida, a VEG é famosa por forte geração de caixa, essa palavrinha nós vamos usar bastante hoje, tá, pessoal? E reinvestimento contínuo, inovação e expansão. Eu sempre falo para vocês aqui, acabei de dizer para vocês. A empresa possui uma estrutura patrimonial sólida, com baixo endividamento, outro tema que você, investidor de longo prazo, você tem que procurar. E um histórico impressionante de lucros crescentes, né? Lucros crescentes. Logicamente, a gente quer investir em empresa que tem lucros crescentes, porque vai ter dividendos crescentes, ficando cada vez mais autossustentável através da sua geração de caixa, né? Não tendo essa dependência de captar recurso, fazer empréstimo, pagar alta taxa de juros e comprometer a sua infraestrutura como todo, né? Mesmo em tempos econômicos desafiadores, né? Análise e perspectiva. Analistas frequentemente classificam a VEG como uma empresa de altíssima qualidade, ideal para investidores conservadores, moderados, que buscam segurança no longo prazo, que somos nós, né, pessoal? No entanto, destaca-se que o preço das ações pode ser elevado, é um projeto caro, mas eu vou mostrar para você que ele caiu 50%, poderia dizer, ali no seu PL, né? Refletindo a qualidade e solidez do negócio. Então, assim, pessoal, é um negócio muito promissor, o mercado aceita pagar um múltiplo maior pelo seu lucro, entendendo-se que tem esse potencial de crescimento que te oferece uma probabilidade de ganho bem maior, ok? Pontos de atenção. Mesmo com o desempenho sólido, a VEG enfrenta desafios como volátil elevado e concorrência internacional. É crucial para investidores monitorar esses aspectos ao considerar o investimento. Conclusão, a VEG representa uma oportunidade robusta para aqueles que buscam investir em empresas bem geridas, financeiramente sólidas. Seu modelo de negócio diversificado e presença global torna uma escolha atraente para investidor de longo prazo, desde que as ações estejam adquiridas com uma estratégia disciplinada. Bom, vamos lá, pessoal. A gente gosta do projeto da VEG, né? É uma queridinha do mercado, mas a gente não paga qualquer preço. A gente gosta de avaliar isso aí. A gente tem olhado bastante para a VEG e a gente percebeu o quanto ela ficou descontada nesses últimos tempos. E ela vem gerando bastante valor. Ela teve ali também, teve o seu desdobramento também, que ela se tornou mais líquida. Então, assim, é um projeto espetacular que, um momento ou outro, pode oferecer algumas variações nos preços e gerar uma oportunidade. Por exemplo, aqui ó, a gente percebe que a VEG ela gerou bastante oportunidade aqui nessa queda aqui, né? Aqui, ó, a gente percebe que ela bateu aqui 30 e poucos, chegou a bater aqui R$30 e chegou a bater também R$21 aqui, pessoal. E a gente percebe essa linha amarela aqui, o lucro dela nem se movimentou, ela continuou em tendência de alto o seu lucro. Então é nessas oportunidades que a gente sempre alerta vocês a estar montando posição, caso você estudou o ativo, você tem interesse em operar ali com a famosa margem de segurança. Sempre você vai ouvir a gente dizer bastante essa questão aqui de margem de segurança, tá bom? Bom, aqui nós vamos falar de outro projeto bem relevante, que você com certeza você conhece, que é a Ambev, estabilidade, renda no longo prazo, né? A Ambev é uma gigante do setor de bebidas, conforme nós já sabemos, né? Com a maior empresa de bebidas da América Latina. É uma das maiores do mundo, parte do grupo AB InBev, se destaca principalmente pela produção de venda de cervejas, incluindo marcas icônicas como Skol, Brahma, Antártica, Bohemia, Stella e Budweiser, né? Além das cervejas, a empresa tem forte presença no mercado de refrigerantes, bebidas não alcoólicas, como produtos como Guaraná, Antártica, Pepsi, H2O
e Gatorade, né? Então vamos lá, pessoal. Presença e vantagens competitivas. Com uma atuação marcante no Brasil, a presença significativa em outros países da América Latina, a Ambev possui uma rede de distribuição extremamente eficiente que atende desde bares a supermercado até atacadistas e pequenos comerciantes, que são as distribuidoras e bares. Essa logística robusta é uma das grandes vantagens competitivas da empresa, permitindo-lhe manter uma operação de larga escala com clientes altamente diversificados, né? Então ela não tem aquela dependência ali só de um cliente. E questão de mercado também, a WEG ela é mais diversificada globalmente falando, a Ambev também é, e a gente percebe que no varejo aqui ela consegue diversificar bastante aqui. Modelo de negócio e desempenho financeiro. A Ambev se beneficia de um modelo de receita baseado em volume e preço, destacando-se por uma forte geração de caixa e baixo endividamento. Lembra que lá na Ambev a gente falou bastante, na WEG, falei que nós vamos falar bastante sobre isso. Então, fica atento com relação à geração de caixa e endividamento. Suas margens são elevadas em comparação com o setor de consumo e a empresa tem alto poder de repasse de preço, mesmo em cenários econômicos desafiadores. Historicamente, a Ambev mantém a trajetória de lucros consistente, mais uma vez, né? E costuma pagar dividendos regularmente, é o que nós estamos procurando aqui, que a torna uma escolha atrativa para investidores conservadores que buscam estabilidade e renda. Desafios e oportunidades. Apesar da sua solidez, a Ambev enfrenta desafios como a concorrência em marcas artesanais, regionais e pressão de custo relacionada. Pressão de custo, isso aqui compromete as margens, tá, pessoal? Relacionada a insumo como cevada e alumínio. Além disso, então isso aqui nós temos que olhar, tá? O custo, insumos aqui é importante, pode comprometer um pouco, a gente olhar principalmente o alumínio, né? Além disso, o crescimento do mercado brasileiro tem sido lento, limitado a potencial de valorização das suas ações. Conclusão, em suma, a Ambev é uma empresa defensiva, né? Então você vai colocar seu portfólio estável e previsível, ideal para investidores conservadores moderados que buscam segurança e renda a longo prazo. Embora o crescimento seja um ponto de atenção, especialmente no Brasil, a empresa continua sendo uma opção sólida graças à sua forte geração de caixa, baixo endividamento, história de lucros e dividendos, né? Então, assim, falamos de dois projetos aqui, bem interessante. Vou falar de mais um projeto aqui para você, que eu acho que você vai achar interessante também. E a gente tem que focar nessas empresas que têm esse perfil. Então, eu trouxe essas três empresas para vocês, três projetos, que tem exatamente esse perfil que a gente está buscando aqui e tentar identificar alguns outros pontos de atenção que você vai achar interessante. Vem aqui, vamos lá para a gente olhar aqui, pessoal. Vamos falar da Odontoprev, né? Estabilidade, plano odontológico, ou seja, são três segmentos diferentes. O Odontoprev se destaca como a maior operadora de plano odontológico da América Latina, oferecendo um modelo de negócio escalável e previsível, ideal para investidores conservadores ou moderados que buscam segurança e estabilidade. A Odontoprev oferece plano odontológico, convênio corporativo, rede credenciada, vantagem modelo do negócio, pessoal. A Odontoprev mantém um modelo de receita recorrente, o Warren Buffett fala muito disso aqui, através da mensalidade, então tem uma previsibilidade de receita, né? Com custos bem controlados e margem elevada no setor de saúde. A empresa se beneficia de um baixo endividamento e geração de caixa consistente, não necessitando de grande investimento em ativos específicos, né? Desempenho financeiro. A empresa possui um histórico sólido de lucro consistente, resiliência em períodos de crise econômica, com governança adequada e distribuição frequente de dividendos. O Odontoprev é visto como uma opção defensiva para investidores que valorizam previsibilidade e rendimentos estáveis. Desafios e riscos. Apesar de seu crescimento estável, a Odontoprev enfrenta limitações devido ao tamanho do mercado e à pressão de custo médico. A dependência de plano corporativo e a concorrência crescente de planos baixos custos são riscos a serem monitorados. Conclusão, a Odontoprev é uma empresa sólida e previsível, ideal para investidores que priorizam segurança e renda a longo prazo, como um modelo de negócio robusto e uma base de clientes estável. A empresa mantém como uma opção confiável no mercado competitivo. A Odontoprev, diferente da Ambev, diferente da WEG, ela está mais no Brasil como plano odontológico, mas é uma empresa que vem apresentando, de fato, resultados extraordinários, tá? Pessoal, vamos entrar aqui agora. Esse foi o primeiro tópico que nós analisamos. Nós analisamos 3 projetos. Nós analisamos o modelo desses projetos. Como que esses projetos são remunerados,
como que eles conseguem gerar valor para você, investidor de longo prazo. Agora, você, investidor de longo prazo, que quer investir em ativos que pagam dividendos, nós vamos ter que analisar o quê? Histórico de dividendos, né? Então vamos lá, pessoal. É crucial que a empresa tenha um histórico de pagamento de dividendos, mesmo em tempo de crise, pelo menos de 5 a 10 anos, tá? Então, mínimo 5 e por aí sucessivamente. Nós vamos buscar aquelas empresas que mantêm e, de preferência, que aumentem os dividendos, tá? Então, vamos pegar aqui a primeira, vamos pegar a VEG aqui, ó. VEG, se você acessar aqui o portal da VEG aqui, dividendos, a gente consegue identificar como a VEG já é uma pagadora de dividendos de longo prazo. Nós estamos falando aqui de 2005, né? E nós estamos em 2025. Então, por aqui já identifica que é uma pagadora de dividendos de longo prazo. Aqui a gente tem aqui 2006 para cá, ela pagando dividendos certinho, tá vendo? Total de proventos aqui, o yield aqui, o percentual. E aqui eu achei bem interessante trazer esses dados para vocês, porque a gente consegue avaliar o quê? Aqui os dividendos pagos, né? Nessas colunas aqui que você está vendo. E aqui o valor de mercado da companhia. Veja que ela vai pagando dividendo e crescendo o seu valor de mercado, mostrando assim uma eficiência operacional enorme. Aqui também algo que a gente tem que olhar muito é o lucro líquido, né? O que é lucro líquido, Antônio? É o que sobra em caixa. Então nós estamos aqui, a gente consegue perceber ela fazendo o pagamento e tendo lucro líquido. A gente não vê nenhuma coluna acima do lucro líquido, ela consegue manter isso aí de forma bem eficiente. Nós estamos falando aqui em 2014 e 2024. E a gente vê aqui um distanciamento desse lucro líquido, ou seja, ela mantém uma margem regular ali, né? Do seu payout de 55%, 53%, mas o lucro líquido ele vai muito forte, e fazendo com que sobre mais dinheiro em caixa e gere mais segurança nesses pagamentos de dividendos, cumprindo assim, honrando o seu compromisso de pagar os dividendos certinho, com margem de segurança, tá? Essa palavra também é interessante você ter em mente, tá? Quando a gente avalia aqui o histórico de pagamento aqui da Ambev, a gente percebe também que é uma pagadora de dividendos. A gente vai descendo aqui, ó, isso aqui desde 2006. Então a gente tem aqui um histórico. Então você pode ir no RI da empresa, você vai ter esse histórico aqui, ó, né? Montante bruto, montante líquido aqui, ela pagando dividendos. A gente percebe que tem período que paga mais, período que paga menos, mas ela está pagando certinho. Quando a gente vem aqui na Odontoprev, ela tem algo a mais aqui que ela deixa aqui. Outra questão importante, pessoal, é você... quando você encontra esses projetos, eles trazem informações bem coerentes, informações confiáveis, informações bem organizadas. Isso é muito importante quando você vai fazer seu estudo também, tá? Por exemplo, aqui, a gente percebe aqui que a Odontoprev, ela traz para a gente aqui não só os dividendos, né? Ela traz para a gente aqui também um cenário de recompra de ações que gera valor também, né? Então, ela tem lucro líquido, dividendo, juros sobre capital próprio e recompra. Então, a gente percebe aqui que ela gerou valor aqui em dividendos, aí recompra, juros sobre capital próprio. Então, tem tudo aqui para a gente aqui. A gente vê que isso aqui é crescente também, tá, pessoal? Então, ela gera valor também, como as outras também geram, mas ela é bom que ela já trouxe todos esses dados aqui para a gente aqui. Então, isso aqui é extremamente relevante, tá bom? Bom, então nós avaliamos que são projetos que pagam bons dividendos. Deixa eu olhar aqui para vocês aqui. Aqui, pessoal, agora nós vamos olhar agora uma parte muito importante, que é a segurança do lucro, né? Nós vamos analisar o que acontece, pessoal. A gente tem que olhar o fluxo de caixa livre das companhias que pagam bons dividendos. E é aconselhável que nesse fluxo de caixa livre, busca projeto que tem um fluxo de caixa livre ali também crescente, e desse fluxo de caixa livre a empresa consegue fazer o quê? Ela consegue pagar dividendos, ela consegue pegar dinheiro e reinvestir no seu negócio ali, e ter dinheiro ali sobrando de fato livre, né? Um fluxo de caixa livre ali para ela ali, né? Então esse fluxo de caixa livre, a gente vai avaliar ele e tentar buscar aqueles projetos ali que usa 30%, 70% do seu fluxo de caixa livre para pagar dividendos. Isso faz com que você não dependa somente apenas do lucro contábil, né? Nós estamos avaliando também o fluxo de caixa livre. Logicamente que você, investidor de longo prazo, você não vai olhar somente o fluxo de caixa livre, você vai olhar o todo, né? Que a gente vai também estar olhando isso aqui junto com você. Então vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo aqui, ó, nós temos aqui a Ambev. A Ambev hoje, a gente pegou um estudo aqui para você, bem interessante, que aqui em 2021
ela trouxe um fluxo de caixa livre de 15,17 bi, 2022, 15,64, 18,95, 20,64. Veja que nós já temos uma informação bem interessante aqui. A Ambev ela já consegue trazer um fluxo de caixa livre que nada mais é que o dinheiro que sobra após o pagamento das dívidas e o CAPEX, aí sobra o fluxo de caixa livre. E aqui a gente percebe também que ela vem fazendo esses pagamentos aqui usando o quê? 57% do seu fluxo de caixa livre. Ela usa aqui, ela pagou aqui 12 bi, 77% do caixa livre. Então ela usa um percentual do caixa livre e sobra caixa livre ainda. Não quer dizer, pessoal, que obrigatoriamente, isso aqui são números que eu estou trazendo para você, mas não precisa seguir certinho. Vai ter período aqui que ela vai usar todo o seu caixa ali para distribuir dividendos, fluxo de caixa livre. Tem empresa que tem um perfil diferente. Aí você vai olhar o quê? O lucro líquido ajustado. A VEG, por exemplo, você vai olhar o lucro líquido ajustado. E assim você vai avaliando, cada projeto tem sua particularidade, ok? Eu digo isso porque às vezes a pessoa olha e ele acaba descartando um bom projeto por detalhes, né? Então o que acontece? Aqui, ó, por exemplo, aqui, então isso faz com que a empresa consiga pagar dividendos crescente, porque ela tem um fluxo de caixa livre cada ano maior, ela consegue ajustar esse dividendo aqui, tá? Então ela usou aqui 61%, e aqui usou 80%, aqui usou um pouco mais, tá? Veja que a VEG, por isso que eu te falo, você não precisa descartar porque não preencheu esses critérios. As informações que nós estamos buscando, ela tem que ter vínculo, né? Então, às vezes, o perfil da VEG não é o mesmo perfil da Ambev. Então, você vai cruzar esses dados, você vai chegar a uma conclusão, tá bom? Aqui em 2021, foi o menor fluxo de caixa livre da VEG. Depois de 2022, teve um fluxo de caixa livre alto. 2023 foi o melhor ano de fluxo de caixa livre da companhia, levando em consideração 2021 e 2022. Então, 2023, pessoal, a gente tem que identificar isso aqui, é importante você estar acompanhando. Como que você faz para identificar isso aqui? Você consegue colocar um projeto no seu portfólio, aí você já começa a acompanhar mais de perto, e isso aqui é primordial você acompanhar, porque isso aqui faz com que a cotação ajuste fortemente. Então, quem está olhando ali de perto, uma lupa mesmo, como detetive, ele identifica isso aqui e fala, poxa, isso aqui está indo muito bem, né? E tá mesmo, porque veja bem, aqui ó, nesse período que ela pegou pouco fluxo de caixa livre, ela continuou ali honrando, pagando os seus dividendos, com certeza ela usou um pouco do seu caixa, ali, do caixa operacional, ou de outro meio para honrar o compromisso, e ela usou do fluxo de caixa livre 665% do fluxo de caixa livre. Depois ajustou, ela diminuiu muito aqui, 121%. Quando ela teve aquele boom de fluxo de caixa livre, ela continuou pagando dividendos crescentes. Veja que aqui nós estamos falando de dividendos crescentes, né? 1,7 bi, 1,9 bi, 2,4 bi, 3,3 bi. E só que aí já caiu o percentual que ela usou do fluxo de caixa livre. Não teve necessidade dela usar todo o fluxo de caixa livre para honrar o compromisso, ou mais do que o que ela tinha disponível, né? Então, aqui ela já se organizou. Então, aqui ela extrapolou um pouco, né? Mas logo ela já se organizou. Então, é o que eu digo para você. Não tem necessidade de muito pânico quando isso acontece, tá? Mas você tem que identificar. Às vezes, a gente não consegue identificar alguns projetos que começa a cair ou começa a subir, é porque você precisa olhar isso aqui. Talvez você não teve a oportunidade de identificar isso aqui, não teve aquela sensibilidade que a gente tem que ter, né? E assim, essa sensibilidade, pessoal, ela só é conquistada através da curiosidade mesmo. Você acessar as fontes de dados coerentes, as informações que você precisa, todas essas informações aqui, elas estão disponíveis para você ali no RI da empresa. Dá um Google aí, você coloca VEG, RI, você já vai nessas informações que eu estou passando para você. Então é só você ser um pouquinho mais curioso, ok? Olha só o Odontoprev, pessoal. O Odontoprev também já tem um perfil, ela distribui um pouco mais, né? Mas ela é bem conservadora com relação a isso também. Veja que em 2021 ela teve 400 milhões de fluxo de caixa ali. 2022, 500, 550, 600. Veja que ela vai aumentando o seu fluxo de caixa livre. E aqui 2025 é estimado que cai um pouco, que dê um ajuste, tá? Ajustou um pouquinho, com certeza a cotação deve ajustar um pouco também. E aí ela vai fazendo o quê? Ela vai remunerando também crescente. A remuneração também é crescente, eu não vou nem pegar 2025, porque não terminou, né?
E ela já joga aqui, ó, 93%, 82%, 93%, 87%, fica naquela média ali. Isso não quer dizer que a empresa está descartada. Você vai colocar um pontinho de atenção, mas e você vai avaliar o estatuto da empresa, você vai olhar e vai entender melhor isso aqui, ok? Bom, nós falamos ali da empresa, questão do fluxo de caixa livre, a empresa que gera valor aí através do seu fluxo de caixa operacional. A empresa tem todo esse perfil, tá, pessoal? Essas 3 companhias que eu apresentei para você. Agora vamos falar um pouquinho do endividamento. O endividamento ele é importante porque uma empresa que está operando muito endividada, ela compromete essa distribuição, ela compromete o fluxo de caixa ali, porque ela está pagando juros, está tendo um custo operacional muito elevado. Esses projetos aqui, esses 3 projetos que eu estou mostrando para vocês, eles já têm um perfil bem interessante. Olha só. A gente consegue identificar aqui, pessoal, que elas têm receitas aqui bem bacana. A VEG tem 41 bi, a receita da VEG, a Odontoprev 2,53 e a Ambev 90 bi, né? E a gente vê aqui que o lucro por ação também é tudo positivo, tudo certinho. O PL da VEG 32, da Odonto 10,5 e da Ambev 13, né? E dividendos aqui também bem distribuído, tudo certinho aqui, ok? E a gente vai olhar o que agora aqui, pessoal? A gente vai olhar o endividamento aqui dos projetos aqui. Muito bem, vamos olhar aqui agora, pessoal, o endividamento da Ambev. Então a gente percebe que a Ambev, pessoal, ela tem o quê? Ela tem dívida negativa, né? Isso aqui é a dívida líquida. E a gente busca projetos ali que tem no máximo 3 vezes o EBITDA. Ela está com EBITDA negativo. Então veja que ela o tempo todo essa companhia está operando com dívida negativa. Isso significa o quê, Antônio? Significa dizer que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Aqui quero voltar um pouco aqui, pessoal, para a gente voltar lá na questão do fluxo de caixa livre com relação a dividendos que está sendo utilizado para pagar o percentual desse fluxo de caixa livre. Veja que a Ambev aqui, ó, nesse período aqui, ela estava usando aqui o fluxo de caixa livre tranquilamente para pagar dividendos, né? E aqui também, aqui ela usou todo o fluxo de caixa livre. Aqui ela estava usando, que foi aquele período que eu falei para vocês, mais do que o que ela tinha disponível em fluxo de caixa livre. E atualmente, pessoal, olha o distanciamento que deu aqui, né? Então ela tem um fluxo de caixa livre muito robusto e ela usa um percentual muito pequeno, aqui 40 e poucos por cento, aqui 50 e poucos por cento do seu caixa livre, tá? Esse tipo de projeto aqui é muito bom quando você se encontra com esse, se depara com esse tipo de projeto. E principalmente quando você começa a identificar ali na sua essência ali, né? Aqui, vamos aqui, pessoal. Aqui a VEG, voltando a falar do endividamento, tá? Eu precisei passar aquilo ali para vocês. O endividamento aqui da VEG, a dívida líquida dela, só aqui em 2015, que ela ficou um pouquinho positiva, mas depois a gente viu tudo negativo. 2018 também ficou ali positivo, mas a gente verifica que a empresa trabalha com dívida líquida negativa também. Tá? Ou seja, tem mais dinheiro em caixa que dívida também. Da mesma forma, o Odontoprev também, pessoal, que nesse período estava usando seu caixa livre aqui, fluxo de caixa livre, tá? Aqui também, então muito tranquilo. O endividamento, no caso da Odontoprev, já é diferente das demais. Ela já tinha dívida negativa, tinha mais dinheiro em caixa do que dívida. Atualmente ela tem, mas ela tem o débito, dívida por EBITDA ali, super controlado também, chegando a ser 0 também. Então ela tem uma dívida muito pequenininha, tá, pessoal? Vamos dizer assim, muito tranquilo, tá? Outro fator importante que você deve avaliar, que nós já vamos agora para o 5º tópico. Então nós falamos, pessoal, só recapitulando, nós falamos do modelo de negócio, histórico de dividendos, nós falamos segurança, né? Que a gente falou ali de questão do você focar também um pouco do fluxo de caixa, não apenas no lucro contábil, que isso não quer dizer que o lucro contábil não é importante, ele é extremamente importante, tá? O fluxo de caixa operacional que vai gerar o fluxo de caixa livre, então ele é importante. O lucro líquido é importante, tá? Falando de endividamento, agora vamos falar de quê? De rentabilidade. Nós vamos buscar empresa com ROI consistente, ROI acima do custo de capital, com margens estáveis e crescentes. Então, quando a gente fala isso para você, nós vamos buscar a empresa, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma empresa com ROI consistente aqui, nós estamos falando da Ambev, da Odontoprev, da VEG aqui para vocês. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Olha essa observação aqui, ó. ROI, o que é ROI? É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, ou seja, retorno sobre patrimônio. Mede a rentabilidade da empresa, onde
sobre o capital do acionista. O ideal é que esse valor seja superior à taxa básica da economia, ou seja, a Selic no caso do Brasil. Se for inferior, significa que a empresa gera menos retorno que a aplicação de renda fixa. Isso aqui, pessoal, é extremamente importante. Isso responde àquela dúvida que a maioria tem. É melhor investir em renda fixa ou colocar aqui nesse ativo? Aqui já está respondendo para você. Então, quando a gente olha aqui, ó, a Ambev, por exemplo, aqui, ó, ela paga 18%. Ela está tendo aqui 18% de rentabilidade do ROI ali, né? Então, o que acontece? A gente pega aqui também a Odontoprev, 45%, que é o retorno sobre o patrimônio líquido também. E a gente pega a VEG com 29%. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos agora falar do ROIC, né? Que é o retorno sobre o capital investido, tá, pessoal? Deixa eu dar um zoom aqui para você, para melhorar. Então, nós vamos falar desse indicador aqui. A gente pegou aqui os 3 projetos aqui, tá? Então, a gente percebe que é o seguinte, ele vai mostrar para a gente o quão bem a empresa está usando o capital aplicado. Então, é o retorno gerado sobre o capital aplicado. Quando a gente olha aqui, a gente percebe, por exemplo aqui, pessoal, a gente tem um destaque enorme aqui, mais uma vez, da Odontoprev, 49% do ROIC, 23% ali da Ambev, 26% nós temos ali da VEG. Né? Então, a Odontoprev está se destacando nesses 2 indicadores apresentados aí para vocês. Se a gente olhar aqui a VEG, a gente percebe a resiliência, a recorrência que ela tem de gerar valor para você, acionista. Em 2016, nós tínhamos um retorno sobre o patrimônio ali de 18, nós tínhamos um retorno sobre o capital investido de 11,3. Veja que veio crescendo, chegando a bater 34, 28, e atualmente nós temos ali 29 e 25, que é o retorno sobre o capital investido. Aqui é o ROIC e aqui é o ROI, tá, pessoal? Essa linha amarela. Então, a empresa mostra sua eficiência operacional gerando valor de forma recorrente para você, investidor de longo prazo. E falando da Ambev, já é totalmente diferente, né, pessoal? A gente vê uma queda de forma recorrente nas suas margens aqui de lucro, né? Tanto no ROI quanto no ROIC. A gente percebe que a Ambev vem perdendo bastante ali no seu retorno sobre o capital investido, menos 32%. No seu retorno sobre o capital do patrimônio líquido também é uma queda muito forte, tá, pessoal? Então, a gente percebe que isso faz preço. Quando a gente verifica aqui a Odontoprev, a gente verifica também que ela teve uma margem ali muito alta, as 2 margens, tanto o ROI quanto o ROIC, e depois ela criou uma estabilidade, agora está se expandindo, que por sinal está ficando muito bom. Então, a gente percebe que está sendo muito interessante aqui, está gerando bastante valor para você, investidor de longo prazo, ok? Bom, aqui nós temos aqui, pessoal, o vídeo não terminou, tá? Nós vamos finalizar e tem mais algumas coisas para mostrar para vocês. Uma regra de ouro do Warren Buffett aqui. Dividendos são consequência de um bom negócio, não o objetivo principal. A qualidade de geração de caixa deve ser prioridade para construir uma renda perpétua e eficiente. Bom, esse site aqui, pessoal, que eu gosto de usar bastante, a gente verifica aqui que os preços teto de cada projeto, levando em consideração os dividendos históricos dos últimos 5 anos, né? E a gente pega ali e faz esse cálculo, essa plataforma que já vai fazer isso automaticamente para a gente. Quando a gente vê o preço teto verde, isso sinaliza para a gente que a cotação está abaixo do preço teto. No caso desses 3 projetos, a gente percebe que a cotação está acima do preço teto. Isso nos alerta para a gente não montar a posição nesse momento usando esse critério. Se eu for usar outro critério, se eu perceber que tem alguma outra coisa que eu posso ser beneficiado, eu monto posição. Mas aqui eu já estou consciente que a cotação está acima do meu preço teto, tá? Outra questão que eu quero orientar vocês é você não ser pego, por exemplo, você comprar, igual eu falei bem no começo do vídeo aqui, ações olhando esses indicadores aqui, ó, apenas o dividendo yield aqui, o dividendo que a empresa pagou no ano. Nós temos empresa aqui que pagou 73%, 52%, 35%. E nós temos aqui no final aqui 2 projetos interessantes, que é a Marco Polo, a Pomo 4 pagou aqui, ó, a Mel que agora também distribuiu bons dividendos, mas isso aqui, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, para a gente ver se isso aqui, ele é permanente ou não. Você tem que olhar se ele é algo recorrente, tá? Que a empresa consegue pagar, como é que é feito isso. Então, não escolha ações, comprar ações, olhando somente aquele indicador ali, ok? Pessoal, vamos aqui agora, então nós falamos de rentabilidade. Você precisa olhar a governança, tá? E a política de dividendos da empresa, você vai no estatuto, você consegue olhar.
E nós vamos olhar a questão do preço também, tá, pessoal? O preço, o que acontece? A gente gosta de avaliar bastante o preço teto, né? A gente coloca aqui para a gente montar uma posição que você tenha margem de segurança. Então, hoje o preço teto da VEG é 10,25, mas é um modelo de negócio diferente. É difícil você conseguir comprar abaixo do preço teto, apesar que a VEG agora aumentou muito bem os seus dividendos, né? E aí, o que acontece? É bom você focar, montar uma estratégia diferente para você montar a posição na VEG, caso você resolva ser acionista da VEG. O DPV3 também, conforme eu mostrei para vocês anteriormente ali, ela vai ter um preço teto também, vai estar quase próximo do preço teto, mas vai ter uma distorção do valor intrínseco de Graham também, mas ela já está mais próximo do preço teto. Quando a gente verifica Ambev, peraí. A Ambev também, olha o lucro dela aqui estourando, né? Ela lateralizada aqui desde 2015, tá, pessoal? Pessoal comprando, vendendo. E aqui nós temos ela ficando aqui abaixo, aqui é os melhores momentos para você montar a posição na Ambev, tá? Caso, aqui não é indicação de compra e venda, mas assim que é os melhores lugares para você montar a posição numa empresa como a Ambev, que você já monta com margem de segurança, ok? Aqui eu vou fazer aqui um estudo aqui bem interessante, rapidinho para vocês, para a gente finalizar esse conteúdo. Eu vou mostrar aqui uma outra plataforma para você, que é bem interessante, que eu acho que você pode estar usando ela aí, tá? Você pode usar ela, parece que é gratuito, até 3 pesquisas você consegue fazer, que é a Alpha, né? Alpha Preds, alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui no link para você o site, tá bom, pessoal? Então vamos lá, pessoal, aqui ó, eu vou focar aqui em dividendos, tá? Não vou falar muita coisa sobre empresa, vou focar nos dividendos. Nós estamos falando aqui agora, a primeira empresa que nós estamos falando é a VEG, tá? E pessoal, nós vamos buscar a empresa, aqui nós temos, esse aqui eu olho bastante, tá? Essa pontuação aqui, que é o índice de segurança, ele é importante você olhar para a gente buscar ativos que tenham dividendos seguros, né? E aqui nós temos aqui muito seguro, inseguro, seguro e muito seguro. Então a VEG hoje está na classificação de dividendos seguros. E de fato tá, pessoal? Então nós estamos vendo aqui 5,9 de dividendos, ela deu um boom aqui, né, nessa distribuição. Muitas empresas estão fazendo isso agora, estão antecipando essa distribuição, né, de dividendos. Então tem um histórico aqui, ela aumentou 235% de dividendos nessa última divulgação. A gente consegue perceber aqui, ó, o yield foi lá em cima, então não é um yield recorrente, a gente sabe que ele é muito mais conservador, tá? Então, mais uma vez, você não pode ser induzido por isso aqui, você tem que ter ali uma média, vamos dizer assim, né? Aqui nós temos essa média aqui, ó, rendimento médio 1,53, mediano 1,48. Mas, enfim, né? O rendimento atual de dividendos é 5,9. VEG é superior à sua média histórica dos últimos 5 anos de 1,53, tá? Então, quando você olhar isso aqui, você não deve ficar todo empolgado, você deve analisar certinho. Nos últimos 5 anos, os dividendos da VEG aumentaram 971%. Tá aqui, pessoal. Então, olha você, investidor de longo prazo. 3 anos, 391% já é muita coisa, né? Só você tendo posição na VEG através de dividendos. 5 anos, 971%. 10 anos, 1.229%, somente em recebimento de dividendos da VEG. E aqui nós temos o que aqui também? Índice de distribuição de pagamento. Veja que isso aqui é seguro, pessoal. Quando você olha isso aqui, é muito tranquilo. A gente consegue perceber aqui que a VEG ela tem lucro e ela distribui um valor percentual aquele lucro, que acaba sendo ali atualmente, o seu payout ali está em 49% do lucro, só deu esse boom aqui, mas ela chegou a pagar ali 40% do seu payout e agora está pagando 49%. Mas o lucro líquido também foi embora. Então isso é super seguro, tá, pessoal? Por isso que foi classificado ali como seguro. Rendimento para o acionista, né? A gente já chegamos a ver essa questão. Recompras, a gente olha bastante, a VEG não fez recompra, então não teve rendimento em recompras. Redução da dívida, ela teve redução da dívida um pouquinho. Deixa eu ver o que mais. Valorização do preço, ela subiu um pouquinho ali o preço, né? Chegou a bater aqueles patamares que eu falei para você ali, ficou a mínima 35, a máxima 57. Então nós temos aqui uma decomposição de retorno da VEG, né? A captação de mercado de ações da VEG aumentou 43%, né? Então é o valor de mercado.
nos últimos 5 anos. O principal fator por trás dessa mudança foi aumento no crescimento dos lucros, de 2,3 bi para 6,5 bi, que elevou um crescimento de 122% a sua captação de mercado da VEG. Então, nós temos um crescimento de captação de mercado da VEG aqui, 43%, tá? Então, a VEG saiu ali de valor de mercado de 145 bi para 208 bi, isso gera valor para você, investidor. Nós tivemos aqui uma alteração no seu PL, o PL caiu ali para... ele estava 62, caiu para 32 o seu PL, e tivemos aqui um crescimento de lucro de 2,3 bi para 6,5 bi, crescimento de lucro líquido, tá, pessoal? Então, quando a gente coloca isso aqui, a gente percebe crescimento de receita, expansão das margens, redução do seu PL, aqui a gente consegue ver 79% de queda do seu PL. Então, a gente percebe que isso aqui é muito importante. Isso aqui gera valor. Se olhar isso aqui, você já sabe que é uma empresa de alto valor, né? Vamos aqui avaliar outra empresa. Aqui nós tivemos um desdobramento da VEG aqui, pessoal, que foi 28 de abril de 2021, tá? Ela estava sendo cotada ali 70 e poucos reais, ela desdobrou e foi para 36, tá bom? E agora, pessoal, da Odontoprev, tá? A Odontoprev, pessoal, ela já tem aqui uma classificação diferente da VEG, mas, como eu disse para vocês, tem que cruzar os dados, ver o que está acontecendo. A Odontoprev, pessoal, nós temos aqui um dividendo de 9,18, bem mais alto do que a VEG, chegando a quase duas vezes, né, esse valor. Nós temos aqui uma redução de menos 31%, e nós tivemos aqui o índice de segurança classificando como inseguros os dividendos dela. Mas, como eu disse para você no começo, você não vai olhar somente isso aqui e você vai desistir do ativo, você vai estudar mais o ativo, tá? A gente tem aqui um rendimento atual de 9,18, o Odontoprev é superior à sua média histórica nos últimos 5 anos, historicamente ela paga 6,43, então é superior. Nós tivemos aqui, nos últimos 5 anos, o dividendo de ação da Odontoprev aumentou 81%, diferente da VEG ali, que aumentou muito mais. Mas você não tem esse dom de saber qual empresa que vai gerar mais retorno no prazo. Você vai avaliar o projeto e você vai diversificar e fazer parte de vários projetos, né? Mas teve um bom crescimento aqui. Outra questão aqui, pessoal, é a questão do distribuição de pagamento. Aqui nós já temos um alerta. Aqui, o que acontece, pessoal? Ela distribuiu mais lucro, mais dividendo do que o seu lucro. Então, aqui ela pode estar usando já o excessivo de caixa, fluxo de caixa livre. Ela pode estar usando... Então, nós temos esse pequeno alerta aqui, que é onde você vai pontuar. Isso faz preço também, tá, pessoal? Aqui nós temos aqui rendimento para o acionista, né? Deixa eu ver aqui. Recompra. Ela fez um pouco de recompra, ela gerou valor aqui recompra, que eu mostrei para vocês ali, 1,51, tá? Ela tem esse perfil, né? O retorno atual de recompra das ações do Odontoprev é de 1,51, isso indica um retorno de 1,51 do seu valor de mercado para acionistas por meio de recompra de ações. Então, já gerou 9 e pouquinho, mais 1,51, 10 e pouco. Ela teve ali um pouquinho de aumento da sua dívida, deixa eu ver aqui. O rendimento atual do pagamento da dívida, 0,14, isso representa uma redução, que teve, na verdade, uma redução da dívida, tá, pessoal? A VEG teve um pouquinho de aumento, ela teve uma redução aqui da sua dívida. A cotação caiu, conforme eu mostrei para vocês. Essas questões aqui faz preço, questão dos dividendos, questão de margem faz preço também, tá? Então, caiu um pouquinho aqui. Ela chegou a bater no mínimo 10,32, já no máximo 13,55. Aqui, olhando igual nós olhamos da VEG, a questão da composição de retorno, a captação de mercado da ação do Odontoprev aumentou 2,2 nos últimos 5 anos, aumentou pouco, né? O principal fator por trás dessa mudança foi o aumento de crescimento de lucro, de 361 milhões para 579 milhões, o que levou a um crescimento de 47% da captação de mercado, valor de mercado dela. Então, nós tivemos aqui uma redução de 45% do seu PL também, ficando bem abaixo de 15%, que é a máxima que a gente busca ali, e um crescimento de lucro também de 47%. Teve um crescimento, né? A gente, quando olha aqui, a gente teve um crescimento de receita de 28%. Ela teve um desdobramento também, tá? Era 12, caiu, agora está buscando ali, tudo certinho. Vamos avaliar agora, pessoal, a Ambev, né? Ambev também aqui, pessoal, a Ambev já paga um dividendo maior do que as duas, quase 14%. Teve um aumento de 27% do seu dividendo, é classificado como inseguro. Então, seguro até o momento foi somente a VEG, tá? Nós tivemos aqui um rendimento altíssimo aqui também, ou seja, nós tivemos acima da sua média histórica de 5,27.
E nós tivemos um aumento aqui de dividendos, um ganho nos três últimos anos, 143, 5 anos 97, reduziu os dividendos, você consegue perceber isso aqui. Então a empresa, é isso que você deve olhar, às vezes ela acaba reduzindo os dividendos, foi o que aconteceu. E aqui também nos últimos 10 anos, então ela teve uma redução nos dividendos. Por isso a importância de se ter um preço teto. Quando tem uma redução, o nosso preço teto vai nos travar e vai nos segurar ali. Vamos tentar identificar mais questões aqui. Veja que a Ambev, pessoal, ela paga ali um índice do seu payout ali, ó, elevadíssimo. Ela paga ali, deixa eu ver aqui, porque é muito próximo do lucro líquido ali, né? Quando você olha ali, ela está pagando 86, 85, chegou a pagar 28% do seu payout, nesse momento pagando 86, tá? Então o seu payout está acima da sua margem do seu histórico. E os dividendos estão muito próximo desse lucro líquido. É uma empresa consolidada, paga muitos dividendos, mas por isso que está classificado como seguro. Não é à toa, tá, pessoal? Recompra, ela gerou valor de 80, quase 1% de recompra. Aqui vamos ver aqui redução da dívida. Ela teve aqui também, teve uma reduçãozinha da dívida, né? Já tem a dívida negativa. A cotação, nesse período aqui, acredito que foi um melhor momento de você montar a posição. Conforme eu mostrei para você, subiu, está caindo de novo. Teve uma mínima de 10,82, máximo de 14,57. E aqui a decomposição, a gente vê que os dados da VEG, ela é um pouquinho comprometedor, né? Nós tivemos aqui uma menos 6,2. Nós tivemos, esse aqui é bom, né? Esse aqui é bom porque caiu aqui o seu PL, né? Mas o crescimento de captação do mercado caiu. Vamos ver o que a legenda está dizendo para a gente. Captação de mercado das ações da VEG diminuiu 6,2 nos últimos 5 anos. O principal fator por trás dessa mudança foi o aumento do crescimento da receita de 54 milhões. Gente, provavelmente veio abaixo da estimativa, que elevou o crescimento de 43% da captação da VEG, né? Um crescimento de 25% no lucro, de todo modo. Se estabilizou mais. A gente percebe aqui que a expansão de margem teve uma redução das margens aqui, tá, pessoal? E a VEG também teve desdobramento. Bom, para finalizar, vou mostrar para vocês aqui a questão da Odontoprev aqui para vocês, que eu achei bem relevante. Todo investidor de longo prazo tem que olhar o que, pessoal? Se a empresa gera receita recorrente e crescente. A gente está vendo isso aqui na Odontoprev. Outra questão que faz preço é exatamente isso aqui, ó, margem, tá? Então a gente viu uma margem que estava aqui ali em 60, ela chegou a cair próximo de 30, chegou a cair 30. Então a margem bruta caiu. Isso faz preço, tá? Quando a gente olha aqui, por exemplo, aqui, pessoal, Ambev, a gente vê um histórico de receita crescente também, lucro crescente, ok. A gente vê umas margens caindo também. Da Ambev aqui chegou a ficar negativa aqui em alguns momentos. Quando a gente vê, agora, para finalizar o conteúdo, a gente vê a VEG, a gente percebe algo aqui nos dividendos que eu olhei para vocês, dividendo muito bom, dividendo crescente, que a gente consegue ver um histórico muito bom. A gente vê aqui a receita, ela ficou muito tempo, mas ela vem sempre subindo, tá vendo aqui? Olha onde vai bater a receita ali e lucro também fica melhorando. A gente percebe que essa fica de 40 a 30 ali, ficou abaixo de 30 um pouquinho, essa margem aqui, né? Ficou aqui chegando no mínimo aqui, margem bruta de 29, já está voltando aqui. Tá tudo bem. Ela chegou aqui, ficou bater aqui em 10, já está se distanciando, chegando a próximo de 20 ali, a margem líquida. Então, isso aqui faz preço. Tá? Para você, onde eu olho, quando a ação paga dividendos crescente, tá? Vou olhar agora para você aqui. Olha só, pessoal, se você clicar aqui, esse site aqui é o BR Invest, né? Ele mostra para a gente aqui, por exemplo, a VEG aqui, ó, possui caixa, mais caixa do que dívida, eu já mostrei isso ali para vocês. E aqui que eu consigo ver aqui, pessoal, aqui eu vejo aqui, por exemplo, aqui, ó, dividendos aqui, né? Vamos focar só nesse aqui agora para a gente terminar esse vídeo aqui para vocês. Aumentou os dividendos 32% nos últimos 5 anos, tá? Odontoprev, vamos ver como está a Odontoprev ali. Odontoprev também, pessoal, a gente consegue perceber que ela aumentou aqui os seus dividendos 24%. 24% aumentou os dividendos. Aqui quando você acessar a plataforma, você pode colocar aqui, por exemplo, aqui, vamos pegar a Ambev, né? Você clica aqui em Ambev, ela vai estar trazendo esses dados para a gente também. Se você descer aqui, você vai encontrar, nós vamos perceber que a Ambev também, ela pagou ali, teve um crescimento de 27% nos dividendos. Então, esses três projetos que eu apresentei para você, teve ali
crescimento exponencial em seus dividendos, tá? Então, assim, pessoal, deixa eu fechar aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado pela sua participação. Deixa seu like, sua curtida, seu comentário. Precisando de alguma coisa, estamos inteiramente à disposição. Um abraço, pessoal.